Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre a polêmica construção do pier no Porto do Rio. O local vai abrigar os navios transatlânticos que visitam a cidade. Conosco no estúdio para falar sobre esse assunto, os deputados Luiz Paulo e Aspásia Camargo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Queria já começar perguntando se é um contrassenso a construção desse pier em Y, que diz que vai bloquear a vista daquela região ali, no momento que se está demolindo a perimetral exatamente nesse mesmo lugar. É um contrassenso? Sem dúvida nenhuma, um contrassenso principalmente do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Porque foi ele que determinou, sem eia-rima, isto é, sem uma grande discussão com a sociedade, a demolição da Avenida Perimetral. Assumiu uma posição vertical, como fosse ele não um prefeito eleito, mas o príncipe regente da cidade do Rio de Janeiro. Quando chega, e alegou sempre que o elevado era uma intrusão visual, maculava os olhos sensíveis que ele tem. E quando chegou no pier em Y, que também é uma intrusão visual, nos dois sentidos, né, de quem está entrando na Bahia em direção ao Mosteiro de São Bento, como também de terra para o mar, pelo bloqueio de 6 embarcações gigantes que estarão no pier. Aí, nesse caso específico, o alcaide não vê intrusão visual. Se vê, se cala. Aí ele já deixa de ter a posição de príncipe regente, passa a ter a posição de Pôncio Pilatos, lava as mãos para essa agressão à fisionomia da cidade. E a fisionomia da cidade no seu local mais histórico, mais importante, né? E que afeta também o turismo. Esse é o primeiro aspecto que a gente queria analisar. Deputado, o que a senhora pensa da construção desse pier em Y? Bem, primeiro, os argumentos que o deputado Luiz Paulo acabou de explicar são absolutamente corretos, né? É incongruente. É incongruente porque a zona portuária está recebendo recursos gigantescos de 6 bilhões de reais para modernizar aquela área. E a joia da coroa, vamos dizer assim, é a Praça Mauá, que é uma praça que vai ser transformada, ela vai se ampliar muito a sua dimensão. Foram construídos ali alguns museus importantes, além, logicamente, daquela joia que nós temos, que é o Mosteiro São Bento, e até o IPHAN já se pronunciou com um argumento novo e definitivo de que o que eles vão querer construir ali não é um espaço vazio, é um preenchimento que alguns advogados, inclusive o advogado Joaquim Falcão, que é jurista competente, argumentou muito apropriadamente que aquela parede é como se fosse realmente um prédio de 25 andares, no meio da Bahia, parado, porque ele vai ficar permanentemente ocupado por 6 navios, portanto, muito mais do que nós temos hoje, e navios cuja dimensão, número de passageiros, nós ignoramos. E por que nós ignoramos? Porque não houve eia-rima. E a minha argumentação na justiça, quando eu entrei com a minha ação em defesa do Porto, foi exatamente porque a lei federal 9438, que é uma lei de 1981, admirável, que tem justamente um decreto de 1990 que esclarece isso tudo, diz que você não pode construir obra que tenha impacto urbanístico, não só ambiental, sobre os recursos naturais, mas também sobre o patrimônio cultural, sem fazer o eia-rima. Não houve eia-rima, não houve audiência pública, e a audiência que houve, entre aspas, foi uma audiência tão fechada que o diretor da área portuária, que era o Augusto Ivan, não conseguiu até hoje nem sequer uma cópia da ata que presidiu essa reunião, uma reunião esvaziada, onde não havia ninguém, num assunto que nós estamos vendo hoje, mobilizou as forças políticas da cidade, os arquitetos, todas as associações representativas que veem nesse projeto
um pecado capital contra a cidade, porque o plano diretor que eu presidi na Câmara, deputado Luiz Paulo, tem um capítulo inteiro, e aliás é no artigo nobre, o primeiro artigo do plano, todo voltado para a defesa da paisagem. Então, ali está claro que paisagem, a orla da cidade é submetida à proteção da paisagem. Então, o que nós estamos vendo é um crime ambiental de grande porte em nome de um turismo que nós queremos que seja qualificado. Quanto mais bela paisagem tiver a cidade, melhor. E eu vejo que a preocupação deles é um turismozinho daqueles que a gente sempre teve. Um turismo sem qualidade, um turismo de massas que é invasivo, porque imaginem vocês as hordas de turistas que vão entrar e sair ali, atrapalhando inclusive o trânsito. Porque naquela área, quando você imobilizar aquele armazém primeiro ali para poder fazer área alfandegária, você está tirando a possibilidade da cidade utilizar com mais grandeza aqueles armazéns que podem ser parte do patrimônio cultural da cidade. Esse é um projeto que já foi apresentado em 2010, não se tem muito acesso também a detalhes do projeto, mas em 2010 ele já estava pronto e eventualmente surgiam críticas sobre esse pier em Y. Faltou discussão sobre esse projeto? Olha só, eu considero que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele, como político eleito que ele devia ser o representante da cidade em relação a todos os interesses e a todos os poderes constituídos e a própria sociedade. Mas hoje, quando você chega na campanha política, você ouve aqui na cidade do Rio de Janeiro dizer que o poder central, a União, o Estado e o município estão de mão dadas. E estão de mão dadas para ficarem silentes em relação aos desmandos do outro poder. O que Docas fez nesse pier, nesse atracadouro, com desenho da letra Y? Ela não fez a audiência pública, né? O município não exigiu. O Estado é de uma omissão total e absoluta, né? Então, dentro desse princípio da omissão, as coisas foram feitas debaixo dos panos. A licitação, o empreiteiro ganhou, e isso só veio à tona no momento que a obra foi se iniciar e que a deputada Aspásia Camargo conseguiu uma medida liminar por ausência de EIA-RIMA. E quando a gente fala no EIA-RIMA, a gente está falando da discussão pública sobre o tema. E veja só que coisa estranha. Quando a liminar da deputada Aspásia Camargo veio à tona, isto é, foi noticiada, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro se manifestou contrário ao pier em Y. A secretária de Cultura do estado do Rio de Janeiro se manifestou contrária ao pier em Y. Mas parece que depois veio algum sinal de Brasília, a secretária nunca mais disse nada, e o prefeito lavou as mãos, disse que isso não era problema dele, como a cidade não fosse gerida pelo prefeito. E isso interfere violentamente na paisagem da entrada da cidade do Rio de Janeiro. Se ali tem aquele que a gente chama o pier da Praça Maior, aquele avanço dentro do mar, que está nascendo um museu com espinha de peixe, muito bonito até o aspecto do desenho. Onde era o prédio da antiga Polícia Federal, tem o mar, que é um investimento consorciado da Prefeitura com a Fundação Roberto Marinho. Você tem aquele monumento, né, maravilhoso que é o Mosteiro de São Bento. Será que isso tudo perde o valor? Será que isso tudo não é suficiente? Perde o valor perante meia dúzia de navios que vai fazer turismo de baixo custo, de escala, às vezes até, quiçá, um turismo que possa ser predatório do seu ponto de vista da cidade. Então, esses que são os aspectos vitais. E foi apresentado para mitigar esse projeto um outro projeto
com uma alternativa a essa, que seria numa localidade um pouco mais distante, mais dentro da área do cais, com um aspecto da letra E, que seria menos poluente como intrusão visual que o da letra Y no lugar que é. Mesmo assim, isso foi desconsiderado. Então, para mim, não só o pier em Y, a derrubada da perimetral, a derrubada do QG da Polícia Militar na rua de Evaristo da Veiga, a derrubada do prédio da Brahma, só para citar 4, mostra que a gente vive num momento nesse país e principalmente nesse estado que o interesse público está sendo esquecido e que as decisões estão sendo tomadas para atender os interesses privados, como também é o caso do Maracanã. No debate essa semana que aconteceu na Casa do Saber, nós ouvimos com muita atenção o grande especialista em patrimônio cultural, que é o Nireu Cavalcante. E o Nireu contou, até emocionado, a história do Pereira Passos, né? Que muitas vezes é criticado porque ele demoliu os cortiços, mas a gente tem que se lembrar, Luiz Paulo, que naquela época foi construída a Central do Brasil e nós povoamos o subúrbio carioca com trens que funcionavam muito bem. Então, mesmo no que ele fez de polêmico, Pereira Passos foi muito cuidadoso com o patrimônio da cidade, muito zeloso desse patrimônio. E o que nós vemos agora é um samba do crioulo doido, porque o que nós aprovamos todos e que nos foi prometido foi uma articulação mais civilizada entre o poder local, no caso a prefeitura, o governo estadual e Brasília, e o governo federal. Todos nós aprovamos isso, porque o Rio de Janeiro é vítima dessa permanente oposição e desentendimento entre os 3 níveis federativos. Mas não é isso que a gente está vendo aqui agora. O que nós estamos vendo é que a cidade tem interesses. Logicamente, o interesse maior em proteger sua paisagem, em qualificar o seu turismo, em recuperar uma área onde estão havendo investimentos colossais, né? E não o que está sendo oferecido, que é realmente a degradação daquela área. Agora, vamos falar em português. Claro que o Luiz Paulo conhece isso melhor do que eu, essa história. As docas usam o Rio de Janeiro como fonte de renda para fazer projeto. E ela já tem loteada aquela área. Os navios no lugar errado, porque mais grave do que o E e o Y, que eu sou né, de coração, porque é um projeto civilizado, é um projeto que acomoda mais a entrada dos navios, vai ser muito melhor para os passageiros, é um projeto que vai se acomodar ali naquele final de porto, fazendo uma articulação rodoviária e de transportes muito melhor do que a bagunça que nós vamos ter onde o projeto está concebido. Tudo isso a gente sabe, né? Agora, o problema é que as docas estão já com aquilo tudo devidamente acertado em termos de negócios. E a minha questão, Luiz Paulo, é a seguinte: a paisagem do Rio de Janeiro está à venda pelo preço mais barato? É isso? Porque já começaram as escavações. Obviamente que houve uma grave omissão do governo estadual. A SECA liberou a empresa do EIA-RIMA e fez uma audiência pública que foi com 5, 10 pessoas numa sala. Nem o arquiteto Augusto Ivan, que era, na época, a autoridade portuária máxima em matéria de urbanismo, teve acesso, de fato, a essa discussão. E depois disso não conseguiu as atas até hoje. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: realmente há um problema sério, porque o assunto foi resolvido aparentemente em 2010, nem o deputado Luiz Paulo, que estava aqui, e que, sinceramente, deputado Luiz Paulo, eu quero fazer aqui de público um elogio a Vossa Excelência. Nada nessa casa passa sob seus olhos, sob o crivo dos seus olhos, que você não veja. Então, quem viu isso? Ninguém. Agora nós vamos lá para o Instituto de Arquitetos, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para todos os órgãos importantes. O próprio IFAM acaba de se pronunciar contra. Então, como é que vai ficar isso? Porque os investimentos foram feitos e eles alegam tempo. Eles alegam que é preciso ter isso resolvido para receber os turistas
das Olimpíadas. Agora, eu pergunto a você o seguinte, isso vai durar para sempre. Um grave erro ali, porque o arquiteto Calatrava, que fez o Museu do Amanhã, que está começando a sair do papel, ele teve a generosidade de diminuir o gabarito do museu. O museu ia ser muito mais alto. Mas aí foi alertado, peraí, mas muito bem, é um museu maravilhoso, mas ele está adentrando a Bahia e ele está, no fundo, prejudicando a Bahia, mesmo que seja uma obra de arquitetura desse nível, né? Então, houve, naquele momento, a sensibilidade. O prefeito está investindo 2 bilhões, não é isso? Para tirar a perimetral. Então, como é que nós vamos sacrificar 2 bilhões da perimetral, 6 bilhões da área portuária, né? E o próprio museu, que foi mais modesto na sua intervenção, e deixar ali uma parede, que eu quero dizer a vocês aqui, são 75 metros de altura, o que significa que isso é um prédio permanente de 25 andares tapando a Baía de Guanabara. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo. A Alerj Debate volta daqui a pouquinho, não saia daí.